Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Pamplona, professora de redação da sede Santa Felicidade. E junto com o Alan, que é o professor da sede Centro, a gente vai ministrar essas aulas de redação online para vocês. Então, a ideia, além de fazer com que vocês escrevam e pratiquem, que é muito importante, gente, acreditem, é mostrar para vocês quais são as estruturas dos gêneros, o que pode, o que não pode em cada um deles, e como escrever e o que escrever em cada texto. Então, a gente vai discutir também questões importantes, a gente vai mostrar para vocês como se posicionar, o que é legal de escrever, argumentos que vocês podem usar, referências de livros, de séries. Então, a ideia é que, além de vocês saberem como escrever, é legal vocês saberem o que escrever. Então, essa é a ideia. Então, por isso que é importante que vocês pratiquem a escrita. A gente vai continuar postando as propostas lá no Google Classroom. Então, continuem mandando lá. Qualquer dúvida, nos procurem, mandem e-mail. Outra coisa, a gente queria se desculpar, primeiramente, de às vezes não conseguir dar o retorno para vocês tão rápido, em uma semana das redações. Só que, como vocês sabem, esse tempo de quarentena, as coisas estão meio confusas e a gente tem que gravar vídeos para o nosso trabalho, a gente mesmo edita, então tá bem corrido, bem complicado, e a gente não consegue corrigir todas as redações em uma semana. Principalmente eu, lá em Santa, que eu tenho as 4 turmas, são quase 200 alunos, se não mais que 200, e às vezes eu tenho mais de 100 redações para corrigir, então é bastante coisa. A gente quer dar um feedback bom para vocês também, não só corrigir questões de pontuação, de acentuação, mas mostrar como vocês poderiam ter escrito de uma forma melhor, como vocês poderiam ter se posicionado de uma forma mais efetiva. Então, essa é a ideia. E nessa primeira aula, a gente vai mostrar como vocês serão avaliados nos vestibulares e no Enem. Então, são critérios básicos e bem introdutórios. E no final dessa explicação, eu vou mostrar um texto para vocês do Enem, uma redação nota 1000, que a gente vai conseguir perceber e articular todos os conhecimentos dessa primeira aula. Então, deixa eu mostrar aqui a apresentação para vocês. Então, aqui a gente vai falar sobre a questão dos principais fatores avaliativos na produção textual. Então, os principais são adequação ao tema, coesão e coerência e norma culta. O primeiro que é muito importante é a adequação ao tema. Então, os corretores procuram perceber se o candidato conseguiu interpretar a proposta e o texto base de maneira correta. Por isso que a habilidade de leitura também é avaliada. Então, aqui é legal que vocês leiam, releiam a proposta e entendam de fato o que está pedindo. Vou dar um exemplo para vocês. A nossa segunda proposta foi sobre a música dos Racionais, e a questão central que vocês tinham que discutir era se vocês achavam certo ou não manter presos com delitos diferentes na mesma cela. Teve gente que acabou argumentando sobre por que o sistema está superlotado, por que tem tanta gente presa. E aí você não interpretou direito a proposta. Porque o que pedia? Para discutir essa questão central. Lógico que tem outras coisas por trás de tudo isso, mas um texto de 15 linhas não dá para discutir tudo. Então, foquem no que pede, foquem no que é essencial. Por isso que a habilidade de leitura também é avaliada, porque pela habilidade de leitura você percebe se o aluno conseguiu ou não interpretar o texto. Outra coisa que é avaliada é a questão do repertório pessoal, a adequação ao tema. Então, se você conseguiu discorrer sobre o assunto de forma adequada e com que argumentos você fez isso. Então, isso que é importante. Deixa eu só verificar. Compartilhado. Só, gente, porque eu já gravei essa aula agora há pouco e eu não tinha compartilhado a tela. Então, é a 4ª vez que eu tô gravando, gente. Enfim.
Outra questão que é muito importante é a questão da coesão textual. A coesão diz respeito à conexão entre os elementos textuais. Então, é o uso correto de preposição, conjunção, advérbio, pronome, sinônimo, que vai dar a liga do texto de vocês. Lembre que o texto é um conjunto de palavras numa sequência que fazem o sentido. Então, elas têm que estar conectadas uma com a outra. Não pode ser só palavras soltas. E é importante que as frases também se conectem, não só a coesão dentro da frase, mas entre uma frase e outra, entre um parágrafo e outro, e no texto como um todo. E aí, um dos recursos que a gente usa é a coesão por substituição, quando a gente coloca um termo no lugar do outro, evitando a repetição. Então, a gente tem um exemplo ali. Os alunos foram advertidos pelo mau comportamento, caso isso volte a acontecer, eles serão suspensos. Então, vocês percebem que o isso faz referência ao mau comportamento e que o eles faz referência aos alunos. Então, se você poderia escrever, os alunos foram advertidos pelo mau comportamento, caso o mau comportamento volte a acontecer, os alunos serão suspensos. Pode, mas é legal evitar a repetição, que mostra que você tem um bom repertório linguístico. Outro tipo de coesão é pela conjunção, que é o emprego adequado das conjunções. A nossa aula 3 e a aula 4 são basicamente sobre coesão. Lá a gente vai mostrar tabelas para vocês de conjunções. Mas aqui é só para ter uma ideia geral de como usar. As conjunções, algumas a gente usa meio que intuitivamente, que a gente já sabe o uso delas. Por exemplo, no exemplo que a gente tem aqui. Como não consegui ingressos, não fui ao show, contudo, assisti o espetáculo pela televisão. Então, esse contudo quer dizer que, por mais que eu não tenha conseguido os ingressos para ver o show, eu vi o show de outra forma, que foi na minha casa. Então, essa é a ideia. Mas, como eu disse, a gente vai se aprofundar nesse conteúdo mais para frente. A gente tem coesão por referência que tem relação direta com a questão do repertório que eu citei lá no primeiro ponto. Então, aqui é quando você faz a ligação entre as palavras, orações, retomando ou anunciando termos de outra forma. Por que isso mostra o repertório de vocês? Porque vai mostrar o conhecimento geral. Olha o exemplo aí. Machado de Assis é considerado o maior escritor brasileiro. O carioca nasceu em 21 de junho de 1839 e faleceu no Rio de Janeiro no dia 29 de setembro de 1908. Gênio maior das nossas letras, foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. Então, ele referencia Machado de Assis como o carioca e gênio maior. Por que isso mostra o conhecimento? Porque mostra que você sabe que ele era carioca, que ele é um expoente da nossa literatura, e é nesses detalhes que você mostra que você conhece, que você sabe do que você está falando. Então, isso que é legal. E a gente também, na coesão, tem as palavras de transição, que é as palavras que estabelecem relação de sentido. Então, quando você vai introduzir um tema, você pode falar antecipadamente, antes de mais nada, a princípio. Quando você vai continuar uma ideia, você fala ainda mais, por outro lado, do mesmo modo. E quando você vai concluir, você coloca enfim, em síntese, em suma, definitivamente, para fechar essa ideia. E a coerência diz respeito a um texto bem organizado, as partes bem definidas e ao encadeamento das ideias. Então, a coesão diz mais respeito à parte linguística. A coerência diz respeito ao que é escrito. E se o seu texto está contraditório, se você sustenta bem a sua ideia. Então, lembrem que um texto coerente é o que transmite de forma lógica uma ideia. E um texto incoerente é o que não consegue transmitir essa mensagem. Então, ele tem ideias confusas e contraditórias. Um exemplo, retomando lá a proposta 2 que vocês fizeram sobre os presos. Se você começa falando no seu texto que você acha que não podem deixar os presos com delitos diferentes na mesma cela, porque não é justo, que por N motivos. E ao longo do seu texto você fala que não, que a pessoa, depois que ela foi presa, ela não pode escolher com quem ela fica. Então, é indiferente. Ela tem que pagar pelo crime dela, estando do lado de uma pessoa que cometeu o mesmo crime ou um crime mais grave. É nesses detalhes que a gente mostra a incoerência. Se você está falando que acha que eles não podem ficar juntos e depois você fala que eles podem, qual que é a sua ideia? O que você acredita? Então, é nisso que a gente mostra a incoerência. Então, você tem que sustentar a sua ideia do começo ao fim do texto. Tem recursos que a gente mostra
uma ideia contraditória para favorecer a nossa ideia. Mas isso é um outro mecanismo que a gente vai ver mais para frente nas nossas aulas. Mas tem que prestar muita atenção em como a gente faz isso, para não ficar incoerente. Então, aqui a gente tem um exemplo bem simples, bem bobinho, mas é um exemplo de mensagem coesa, que está bem escrita, mas ela é incoerente. Então, diz ali, aberto todos os dias, exceto sábado. Então, se não abre sábado, quer dizer que não são todos os dias. Então, essa mensagem é incoerente, ela não faz sentido, por mais que ela esteja bem escrita. E ali a gente tem um exemplo que está lá na apostila de vocês, que é um texto que não é coeso, ele não está bem escrito e ele não é coerente. Então, leiam lá. O personagem principal é Hamlet, o príncipe que é o filho do rei que foi assassinado pelo irmão. O rei foi assassinado, o irmão dele virou rei e Hamlet encontra o fantasma que diz que ele foi assassinado, mas ele não acredita. O escritor nasceu na Inglaterra e gostava desse tema porque fez vários textos sobre isso. Primeiro, a gente vê que ele não é coeso porque ele repete várias vezes que, o rei que foi, o irmão dele que. Então fica um texto meio trocado. Por mais que você consiga entender a ideia do Hamlet, mas ainda não é bem escrito, bem amarrado. E aí, quando ele coloca ali no final, o escritor nasceu na Inglaterra e gostava desse tema porque fez vários textos sobre isso. Então, ficou uma frase meio perdida. Se você acha que é muito essencial no seu texto, você falar que Shakespeare, ele era inglês, ele gostava desse tema, você tem que amarrar melhor essa ideia. Então, não pode ser uma frase solta, porque eu acho que é importante falar isso. Então, isso também mostra incoerência no texto de vocês. Então, preste atenção a esses detalhes. Uma dica que eu vou dar para vocês deixe o texto de vocês descansar. Escrevam o texto, vão tomar uma água, deem assim 5, 10 minutos e voltem ao texto de vocês. Porque às vezes na pressa a gente escreve e na nossa cabeça faz muito sentido. E depois, quando a gente vai ler de novo, não faz sentido nenhum. Fica um texto como esse do segundo exemplo. Então é legal você voltar ao texto depois e ver. Era isso que eu queria dizer? Ficou coerente? Tá faltando alguma liga ali? Tá faltando alguma palavra que faça conexão entre as frases? Então é legal voltar e perceber o que está faltando no texto. E o último critério, que é a questão da norma culta. Então, o domínio das regras gramaticais e ortográficas e o uso correto da pontuação. Então, lembre que tem que pontuar, tem que escrever a palavra de forma correta, tem que acentuar as palavras, que é uma coisa que de vez em quando vocês esquecem. E lembrem que frases mal pontuadas e construídas podem levar a uma interpretação equivocada. E isso vai levar a uma diminuição da nota de vocês. Então, se vocês não pontuam a frase de vocês corretamente, ou se vocês vão emendando uma coisa na outra e fica uma frase muito extensa que não faz sentido, isso leva a uma diminuição da nota. Nos vestibulares, como a Federal e no Enem, tem critério que desconta basicamente pontos dessa questão da norma culta. Então, é importante. Então, preste atenção nas aulas de gramática, que isso vai ajudar na construção do texto de vocês, certo? Então, agora, a gente, como eu falei no começo, a gente vai ver um texto onde tudo isso vai ser exemplificado e vai fazer sentido. Então, esse texto foi uma redação nota 1000 do Enem, de 2018 para 2019, quando o tema foi a questão do controle de informações que os usuários têm acesso na internet, e a ver com a questão dos algoritmos e como existe, de certa forma, uma manipulação das informações que chegam até nós. Então, era também discutir a questão da privacidade, tinha uma questão, assim, eu não lembro certinho, gente, para falar para vocês, do tema exatamente da redação, mas era essa a ideia, eu acho que foi um tema que gerou bastante polêmica, vocês vão lembrar. Por que eu escolhi esse texto? Além dele ser um texto muito bem escrito, muito bem construído, ele é um texto que faz uma progressão bem legal, ele retoma as ideias sem repetir, e ele faz referência a filósofo, a um grupo, uma escola de pensadores, a uma série e a um livro. Então é legal vocês perceberem e já tentarem ir praticando como que vocês podem usar o conhecimento de vocês e podem fazer essas referências com várias áreas do conhecimento no texto de vocês. Então não precisa ser só filósofo, gente. Vocês podem pegar alguma coisa da sociologia, podem pegar uma vivência de vocês, trecho de música, citação de livro, qualquer coisa que faça sentido, é lógico. Então vamos lá, no primeiro parágrafo.
No livro 1984, de George Orwell, é retratado um futuro distópico em que o Estado totalitário controla e manipula toda forma de registro histórico e contemporâneo, a fim de moldar a opinião pública a favor dos governantes. Nesse sentido, a narrativa foca na trajetória de Winston, um funcionário do contraditório Ministério da Verdade, que diariamente analisa e altera notícias e conteúdos midiáticos para favorecer a imagem do partido e formar a população através de tal ótica. Fora da ficção, é fato que a realidade apresentada por Orwell pode ser relacionada ao mundo cibernético do século XXI. Gradativamente, os algoritmos e sistemas de inteligência artificial corroboram para a restrição de informações disponíveis para a influência comportamental do público, preso em uma grande bolha sociocultural. Então, antes da gente continuar, vou mostrar para vocês quais são alguns elementos de ligação e como ele constrói esse primeiro parágrafo. Então, ele começa fazendo uma contextualização com o livro, então ele dá uma ideia geral do que o livro fala. E ele fala ali do controle de informações que o Estado totalitário, que é o Big Brother do livro, ele faz com as pessoas. Só um adendo, gente. Esse livro ele é um livro muito incrível. Quem tiver oportunidade, leia. E foi o livro que baseou o programa Big Brother. Então, quem tiver curiosidade, dá uma procurada. E aí, eles controlam, o Big Brother controla tudo. A fim de, como está destacado ali, qual que é o intuito de controlar? Tudo é moldar a opinião pública a favor dos governantes. E aí, nesse sentido, no sentido de controlar tudo, a narrativa foca na trajetória de Winston, que é o personagem principal, que é um funcionário do contraditório Ministério da Verdade, que ele faz essa alteração midiática da imagem do partido. E aí ele faz esse link depois usando ali o fora da ficção, que ele vai progredir a ideia para falar o que acontece na nossa realidade que tem relação com o livro. É fato que a realidade apresentada pode se relacionar com o mundo cibernético do século XXI. Por que ele coloca esse gradativamente? Se a gente for pensar na questão da internet, de novas tecnologias, são coisas muito recentes. Então, gradativamente, a gente vai percebendo que existe essa manipulação e que como os algoritmos, sistemas de inteligência corroboram para a restrição de informações. Eu deixei ali sublinhado porque é isso que ele vai sustentar, é essa ideia que ele vai defender no texto dele. Que sim, os algoritmos, sistemas de inteligência corroboram para a restrição da informação disponível e para a influência comportamental do público preso numa grande bolha sociocultural. E aí, quais são os argumentos que ele usa para sustentar essa tese dele? Então, primeiro ali, que ele usa exatamente em primeiro lugar. Então, é importante destacar que, em função das novas tecnologias, internautas são cada vez mais expostos a uma gama limitada de dados e conteúdos na internet, consequência do desenvolvimento de mecanismos filtradores de informação a partir do uso diário individual. E ele faz um link com o Bauman, porque, de acordo com o Bauman, vive-se atualmente um período de liberdade ilusória, já que o mundo digitalizado não só possibilitou novas formas de interação com o conhecimento, mas também abriu portas para manipulação e alienação vistas em 1984. Então, ele retoma o que ele citou lá na introdução. Então, assim, ele vai fechar a ideia do primeiro parágrafo. Os usuários são inconscientemente analisados e lhes é apresentado apenas o mais atrativo para o consumo pessoal. Então, percebam como, em poucas linhas, ele faz uma progressão do primeiro para o segundo parágrafo, ele cita, dá uma retomada ali da questão das tecnologias, que os usuários são expostos a vários dados e conteúdos, que é uma consequência dos mecanismos filtradores. E ele cita o que o Bauman fala dessa questão da liberdade ilusória e qual que é, e assim, o que acontece na realidade dos usuários, que eles são inconscientemente analisados, porque tudo que a gente acessa é analisado, e isso vai gerar para a gente um conteúdo que eles julgam que seja mais atrativo para o nosso consumo pessoal. E aí ele vai progredir para o segundo argumento dele, que é, por conseguinte, presencia-se um forte poder da influência desses algoritmos no comportamento da coletividade cibernética. Ao observar somente o que lhe interessa e o que foi escolhido para ele, o indivíduo tende a continuar consumindo as mesmas coisas e fechar os olhos para a diversidade de opções disponíveis. Em um episódio da série Black Mirror, por exemplo, então por que ele coloca isso por exemplo?
Porque se ele só citar a série, vai ficar perdido. Então, ele está exemplificando o que ele citou ali anteriormente com a série. Um aplicativo pareava pessoas para relacionamentos com base em estatísticas e restringia as possibilidades para apenas as que a máquina indicava, tornando o usuário passivo de escolha. Paralelamente, esse é o objetivo da indústria cultural para os pensadores da Escola de Frankfurt: produzir conteúdos a partir do padrão de gosto do público para direcioná-lo, torná-lo homogêneo e logo facilmente atingível. Então, ele faz um link entre o que ele acredita que é a influência do algoritmo no comportamento da coletividade e como o consumo, de certa forma, é direcionado para a gente. E ele faz essa relação com a série, que ele cita ali um episódio, e ele termina falando que, paralelamente, esse é o objetivo da indústria cultural, como cita a Escola de Frankfurt. E aí ele fecha essa ideia falando que a indústria cultural tem o objetivo de direcionar, tornar o público homogêneo, logo, em consequência, para ser mais fácil de atingir esse público, porque eles estarão todos no mesmo padrão, com um gosto parecido. Lembre que na redação do Enem a gente tem que propor uma intervenção. Então, na conclusão dele, ele vai propor o que poderia ser feito para a gente mudar essa realidade. Então, ele vai fechar com, portanto, é necessário que o Estado tome providências para amenizar o quadro atual. Para a conscientização da população brasileira a respeito do problema, então é urgente que o Ministério da Educação e Cultura, o MEC, crie, por meio de verbas governamentais, campanhas publicitárias nas redes sociais que detalhem o funcionamento dos algoritmos inteligentes nessas ferramentas e advirtam os internautas do perigo da alienação, sugerindo ao interlocutor criar o hábito de buscar informações de formas variadas e manter em mente o filtro a que ele é submetido. Somente assim será possível combater a passividade de muitos dos que utilizam a internet no país e, ademais, estourar a bolha que, da mesma forma que o Ministério da Verdade construiu isto em 1984, as novas tecnologias estão construindo nos cidadãos do século XXI. Então, percebam que ele já usa ali o portanto, que vai dar essa ideia de fechamento. E aí, lembrem que na proposta de intervenção, além da gente citar o que vai ser feito, a gente tem que citar como poderia ser feito, com que dinheiro, com que verba. Então, ele usa ali o por meio de verbas governamentais, da onde que surgiria, por exemplo, esse dinheiro para conscientizar a população. E ele fecha ali que somente assim seria possível combater a passividade e, mais para frente, estourar a bolha. Então, ele retoma a bolha sociocultural que ele citou lá no final do primeiro parágrafo e ele retoma a questão do Ministério da Verdade de 1984, que ele cita também lá no primeiro parágrafo, e ele faz esse fechamento falando que a mesma bolha que foi construída no personagem está sendo construída na sociedade, né, nos cidadãos do século XXI. Então percebam como esse texto ele é muito bem escrito, mostra o conhecimento de mundo, o repertório cultural que o candidato tem, e como ele consegue progredir nas ideias, como ele consegue retomar as ideias. Então, ele não cita o livro só no começo para dar uma introdução. Ao longo do texto, ele retoma a ideia para mostrar que, sim, ele conhece a história e que como isso pode fazer link com os diferentes argumentos. Como eu disse para vocês, ele cita um filósofo, ele cita o livro, ele cita uma série, e vejam como tudo isso faz sentido. E percebam como cada parágrafo, eles estão conectados, mas eles por si só também passam uma mensagem. Esse é o objetivo que a gente almeja até o final do ano, que vocês escrevam assim. Parece muito difícil, gente, mas não é. Como eu disse, é prática. Quanto mais a gente praticar, mais fácil vai ficando. E percebam que esse candidato é um candidato porque é um menino. Não foi uma pessoa que chegou no dia do Enem e escreveu, teve uma iluminação divina do Chico Xavier e conseguiu escrever bem. Com certeza tem prática, ele tem uma vivência, ele lê diversas coisas, ele tem conhecimentos. Não estou dizendo para vocês que vocês têm que ler todos os livros do mundo, gente, não é isso. Mas que vocês saibam de alguns assuntos e consigam fazer essas conexões, sabe? Então, pense no
que vocês conhecem, o que vocês já viram, o que vocês já ouviram para agregar no texto de vocês. E a gente vai trabalhando ao longo do ano e vai dando dicas e feedbacks para vocês de como fazer isso, certo? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu interromper agora a minha apresentação. Então, gente, é isso. Eu espero ter ajudado. Me dê um feedback se a aula foi legal. Como eu disse para vocês, essa é a quarta vez que eu estou gravando, porque tá tudo meio confuso. Mas eu espero ter ajudado. Aula que vem é o Alan, que vai conversar com vocês. No sábado, eu acho que a gente vai ter a questão de tirar dúvidas, e eu acho que daí, se for ao vivo, a gente vai conseguir ter uma conversa melhor, mais interativa, e vou conseguir conhecer vocês também. Alguns eu já conheço, mas conhecer os outros. E, gente, a gente está aqui para o que vocês precisarem. Caso vocês não tenham o nosso contato, eu acho que vocês têm o nosso e-mail, mas caso não tenham qualquer dúvida, peçam para os coordenadores de alunos que eles passem o nosso contato. Dúvidas quando estiverem escrevendo, a gente está aqui para ajudar. Nessa primeira aula, a gente não tem proposta. Então, essa semana vocês estão livres. Caso vocês queiram muito escrever, me avise que a gente já tem uma proposta de resumo pronta para vocês praticarem, tá? Então, quem quiser entre em contato, eu mando, corrige sem problema nenhum. Como eu disse, vou tentar corrigir o mais rápido possível, talvez não dê em uma semana, mas essa primeira aula vocês estão livres, que na aula que vem já tem proposta de redação. Então é isso, gente. Espero ter ajudado. Um bom ano pra gente, que essa quarentena passe logo para a gente poder voltar para a sala de aula e poder ter uma aula mais interativa. Então é isso, gente. Um beijo. Até a próxima. Tchau.